3, 2, 1, vai. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Sá Podcast, que é o seu podcast do mundo industrial. E mais uma vez a gente vem trazendo novidade. E essa novidade, novidade de peso. A gente já trouxe aqui Aldo Alfredo, Aldifredo, Marco Jansley, João Vitor, Eudes e toda a galera do Grupo Cordeiro. Mas a gente está trazendo hoje gente nova para apresentar aqui no Pode Sá, para falar sobre máquinas, linha amarela, expansão de negócio, comercial. E claro, o cara tem bagagem para falar sobre, né? E antes de passar a palavra para esse nosso convidado especial, queria apresentar um pouquinho dele. O nome do cara é Leandro Jesus. Ele é o cara do comercial da CM Máquinas, representante dealer no Brasil da Lovol, que é uma marca de equipamentos de linha amarela. Vem lá da China, mas que está vindo com muita bagagem, muito equipamento bom, muito apoio e está vindo se expandir aqui no nosso estado, no nosso Parazão, né? E aqui na nossa região de Carajás, eu falo que é uma região privilegiada. Eu sou privilegiado de nascer aqui nessa cidade, que é Parauapebas. E vou falar aqui com meu amigo Leandro, obrigado por ter topado esse convite de primeira. Foi bem assim, sem pensar. Nos encontramos lá em Carajás, falou, opa, vamos gravar um podcast? O Leandro prontamente atendeu. Leandro, obrigado. Se apresenta para nossa galera aí que tá nos assistindo. Ricardo, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz e acho que nada na vida é por acaso. Tudo tem um objetivo, né? E meu nome é Leandro Jesus, eu sou o gestor da área de máquinas da CM Máquinas do Grupo Cordeiro. E é uma frente que começou recentemente e é uma unidade de negócios voltada para a venda de máquinas de linha amarela e de agro. A gente está vindo muito forte com isso, aproveitando todo o prestígio do Grupo Cordeiro, que tem mais de 40 anos de história, e vindo agora com uma solução voltada para máquinas que tem tudo a ver com o Parauapebas, tem tudo a ver com a Vale, tem tudo a ver com o nosso mercado que temos aqui. A gente tem aqui uma possibilidade, um mar azul muito grande de oportunidades. E a gente quer agregar valor ao negócio das empresas da região. Então a gente vem com máquinas de linha amarela, com escavadeiras, com pás carregadeiras, com retro, com soluções para construção, para mineração, para apoiar esses clientes e trazer para eles os benefícios e as soluções para o negócio. Além disso, a gente vem também com a parte de agro, né, com tratores, com máquinas agrícolas, que também apoiam um segmento, que é um segmento à parte, mas que muitos clientes aqui da região também precisam. Então, o grande objetivo nosso aqui é abrir mercado, é trazer essa solução para todos os clientes da região. E antes da gente entrar um pouquinho nesse planejamento que eu sei que você trouxe, de trazer a Lovol para cá, trazer a CM Máquinas, eu gostaria de saber um pouquinho da tua história, quem que é o Leandro Jesus, né? Pra gente entender. Você já falou que já morou aqui antes, né? Antes da gente iniciar a gravação, você já morou aqui em Parauapebas durante um tempo. Mas quem que é o Leandro? Vamos lá, o Leandro. O Leandro, ele já teve uma passagem aqui, já morei aqui em Parauapebas há uns anos atrás. Trabalhei num grupo chamado Grupo A Geradora, que é um grupo que hoje fornece geradores no Itavale. E desde cedo entrei aí no mundo das máquinas, né? Então, sim, equipamentos, a gente está falando aí de quase 15 anos voltados ao trabalho com equipamento. Eu tive, antes de vir para a Lovol e CM Máquinas, eu estava na John Deere, eu era responsável pela unidade de negócios da John Deere no norte, aí estou falando especificamente do Maranhão e adjacentes. E já fazia um trabalho com um player, né, um grande player voltado para máquinas. Antes da John Deere, tive passagem também pela New Holland, né, pelo grupo Bamac, sempre com máquinas ligadas à construção civil, à linha amarela, a soluções para a construção. Eu sou baiano de nascimento, sou soteropolitano, né, mas fui muito bem recebido pelo Pará, né? Então eu tenho muito a agradecer porque aprendi muito e aqui eu consegui, obviamente, ganhar muitas coisas e ganhar muita experiência. Então, assim, eu acho que essa passagem e retornar para o Pará, para mim, é um motivo de alegria. E o Grupo Cordeiro, obviamente, tem investido muito aqui na região, tem interesse nisso e eu vim aqui para ajudar, né, a agregar valor nesse negócio. E agregando valor, o que hoje a CM Máquinas ela vem trazer de diferencial para a nossa região? Porque a gente sabe que aqui a gente
tem grandes marcas, grandes empresas de linha amarela, assim como a ACM Máquinas, o Grupo Cordeiro, mas hoje o que é o grande slogan, o grande diferencial que a ACM vem trazer para a nossa região? Eu acredito, Ricardo, que se eu puder resumir tudo numa palavra, seria custo-benefício. A gente não quer oferecer para o cliente nem a máquina mais cara, que ele precise ter um dispêndio financeiro muito grande, mas também nem a mais barata, que é extremamente simples. E a gente quer uma máquina que traga produtividade e que no final do mês, quando ele colocar as contas na mesa, ele consiga enxergar o benefício de não ter precisado fazer um desembolso tão grande e ter uma máquina que traz para ele produtividade e retorno para ele no final do contrato. Então eu acho que o custo-benefício é o grande diferencial, porque a gente está vindo com um player que é a Lovol, que hoje é o maior fabricante de equipamentos agrícolas da China, é um grande fabricante de equipamentos de linha amarela e que vem com todo um suporte e toda uma bagagem para agregar valor no negócio. A gente sabe como a China tem tido uma participação fundamental dentro da economia brasileira. A gente tem visto isso em várias áreas, na Vale não é diferente. A gente sabe como os chineses têm uma participação muito grande e a gente vem para colaborar junto com isso. Então a gente acredita que dentre esse mar azul e esse sol esplandecente tem espaço para todo mundo. E a gente quer uma fatia desse negócio para poder agregar junto com os prestadores de serviço, junto com a própria Vale, soluções que tenham um custo-benefício para o negócio. Lá no Ceará, a Lovol, ela atende várias empresas, né? Da ACM Máquinas, ela atende várias empresas de um segmento que pode ser diferente aqui do nosso de mineração. Qual que é o a diferença ali de atender, né, o time lá do Ceará, o time de outros estados para atender aqui a essa região mineradora? Vamos lá, sua pergunta foi muito interessante. Esse segmento de máquinas ele possibilita que a gente trabalhe com diversos nichos. Exato. Né? E isso ajuda a gente a ter uma capilaridade maior. Eu vou dar alguns exemplos. A gente tem o estado do Ceará como um estado muito forte para a parte de construção civil. A gente tem mineração, obviamente não tanto quanto aqui, e a agricultura muito forte. Só que a gente atua hoje em vários estados. Então a gente tem, por exemplo, o Rio Grande do Norte como um estado muito forte. A gente abriu uma filial em Mossoró agora no começo do ano, recentemente, para atender o segmento de sal, o segmento de petróleo com onshore, o segmento agrícola, porque o Rio Grande do Norte é um grande exportador de frutas. Então são 3 segmentos totalmente distintos, mas em que com máquinas a gente consegue atender todos eles. Então é um nicho de mercado muito específico. Quando a gente vai pro Maranhão, por exemplo, onde a gente tem operação, a gente tem uma unidade em Timon, na divisa com Teresina, a gente tem um outro nível de cliente especificamente, que são grandes produtores de soja, a gente tem agricultura, a gente tem construção civil também. E quando a gente vem para o Pará, e mais especificamente aqui para Parauapebas, a gente já tem o pessoal da mineração com uma necessidade muito específica, né, de equipamentos com confiabilidade muito grande, com produtividade esperada muito grande e uma exigência também. A Vale é um cliente que exige muito e os terceirizados, obviamente, exigem na mesma proporção. O nosso objetivo é conseguir trazer para eles isso. Essa solução é um pós-venda, é um atendimento, é uma máquina que consiga dar para ele a produtividade que ele espera por um custo muito justo. Você que está nos assistindo, o Leandro tocou numa expressão que aqui é muito importante para a gente, que é o pós-venda. Por exemplo, eu que já trabalhei em Carajás, existem máquinas escavadeiras lá que estão lá desde o início da mineração. Claro que elas sofreram vários processos de reforma, troca de componentes e tudo, mas a carcaça que está ali ainda é a mesma que está desde o início da mineração. Né? E você falou sobre confiabilidade, exige muito do dealer ou da própria marca que tem um acompanhamento quase que integral ali e, claro, focado muito na própria garantia da máquina, focado no desenvolvimento de indicadores de manutenção, reduzindo o tempo indisponível da máquina, né? Como que hoje a ACM ela quer trazer isso aqui para o cliente da mineração aqui nessa região, essa atenção do pós-venda? A gente quer trazer para o cliente uma disponibilidade, uma taxa de disponibilidade que seja extremamente eficiente. O objetivo quando a gente trabalha com clientes como terceirizados ou como a própria Vale é que a máquina não pare e que produza da forma como eles precisam. E para isso você precisa garantir que essa máquina não quebre. A gente só consegue garantir isso
se a gente tiver um bom plano de manutenção e antecipar as ações. A gente entende que as manutenções preditivas, elas garantem que a corretiva não seja feita, porque a gente sabe que o custo de uma manutenção corretiva é muito maior do que você prevenir. Sim. E aí a gente mostra isso para o cliente e, obviamente, isso traz retorno. E esse retorno é financeiro. Então, o objetivo da gente é ter um atendimento muito próximo, acompanhar isso de forma preditiva e, para isso, nós temos uma equipe que é formada por coordenador de pós-venda, analistas de pós-venda, técnicos que fazem juntos uma operação de acompanhamento junto ao cliente, acompanhando o orímetro, o uso da máquina diariamente e evitando que essa taxa de disponibilidade seja impactada. Cara, e agora é uma pergunta mais para ti, pessoal, como cara que está vindo aqui, né, apresentar uma nova marca para a nossa região. Qual que é a dificuldade de chegar e ter que entrar com uma nova marca? Às vezes o pessoal, né, que trabalha aqui na mineração, às vezes é muito focado nas marcas que já conhece. Ah, eu já conheço essa, não quero, é melhor essa, porque eu já estou acostumado com isso, aquilo. Qual que é a dificuldade, qual que é as tuas jogadas, assim, até como, cara, que você fala muito bem, é um cara totalmente comercial, né, à primeira vista. Qual que é as técnicas, assim, que tu usa para poder trazer um convencimento para uma nova marca? Eu acredito, Ricardo, que tem um ponto que é muito importante, que é entender o negócio. E como é que eu entendo o negócio? Primeiro, é ter passado em outros players para conhecer como é que é o modo de operação de todos eles. Então, eu tive uma passagem, eu trabalhei na New Holland, eu trabalhei na John Deere, e aí quando você trabalha em empresas americanas, você trabalha em empresas japonesas e você depois trabalha com uma empresa chinesa, você consegue ter uma visão mais ampla do negócio e consegue entender quais são os pontos positivos e negativos de cada um desses. Eu posso te dizer que não existe o que é melhor ou o que é o pior. Existem os pontos positivos e negativos e aquilo que você precisa para o seu negócio. Então, com o passar dos anos, eu comecei a observar o que tinha de positivo em cada um deles e a gente começa a pegar aquilo e o que é bom a gente começa a replicar. Quando você chega no mercado, como é o mercado aqui, que é um mercado extremamente competitivo, em que tem players que já estão há muito tempo consolidados, você precisa chegar com muita certeza e com muitas informações e certo do que você está fazendo. Então, quando eu chego aqui e falo sobre consumo de máquina, quando eu falo sobre tempo de manutenção, eu tenho que conhecer o que os concorrentes estão fazendo. E quando você chega para um cliente desse, você vai chegar com ele na ponta do lápis e dizer, vamos fazer uma conta. Vamos fazer uma conta de consumo. Quanto é que você está gastando por litro na tua máquina? X. A minha máquina ela faz menos X. Será que no final de uma obra em que o consumo de combustível representa até 30% do valor do custo, não vale a pena você contabilizar isso como um diferencial? Além da minha máquina ter um custo de aquisição menor, obviamente eu tenho um custo operacional que também tem que entrar nessa conta. Então a gente fala de valores muito expressivos. E aí hoje, o gestor de contrato, o empresário, o dono de empresa, ele está muito mais ligado nessas contas. E quando ele vai para o papel, ele começa a fazer a conta e fala, nossa, será que quando a economia começa a chegar na faixa de 20%, 30%, eu não tenho que parar para entender se não vale a pena começar a optar por uma marca que está chegando e que está oferecendo um custo-benefício? E eu acho que conta de matemática não tem erro, cara. É 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do mundo. Então, a não ser que o cara diga para mim, Leandro, cara, eu não quero economizar, eu quero essa marca porque eu gosto dessa marca. E eu não tenho o que dizer, mas se ele for na conta de matemática, e todos hoje, todos os diretores financeiros, todas as empresas hoje que exigem, e você sabe que hoje, mais do que nunca, a economia, o custo operacional é muito levado em consideração e na tomada de decisão ele é muito importante, a gente chega com um argumento muito bom. E aí você já está com essas contas e esses valores calculadinhos para chegar, meu querido. Sim, sim. E é quando você entra numa disputa, num processo, num bid, numa licitação, numa concorrência, a concorrência analisa dados. Né? E aí, contra fatos, não argumentos. Né? Então, se eu digo que eu posso trazer uma redução de 15%, 20%, 25% para a tua obra, para o teu projeto, você tem que levar isso em consideração. Né? E aí, através desse custo, a gente começa a entrar. E aí, quando o cliente coloca a primeira máquina, ele testa, ele vê a produtividade dessa máquina, e aí o boca a boca começa.
Aí ele fala, olha gente, a máquina performou e trouxe para mim uma redução de custo. Pô, podem fazer porque na prática eu consegui comprovar isso. E isso vai se estendendo para todos os outros clientes. E agora entre Lovol e CM Máquinas, é importante que o dealer num determinado país, num determinado local, ele tenha muita proximidade com o fabricante, né? E a Lovol, sendo a maior fabricante de equipamentos agrícolas, máquinas agrícolas da China, que também é um país, apesar de um desenvolvimento feroz, ele ainda tem uma parte que é extremamente agricultável e é um mercado consumidor muito forte. Muito forte e agrícola muito grande, né? Como que a Lovol tem trazido isso para vocês, esse conhecimento até de causa da própria China, vem trazido para vocês para implantar aqui no Brasil esse trabalho, né, que a marca tem feito? Esse know-how que ela adquiriu, ela tem trazido para a gente de forma muito próxima. Como? Aperfeiçoando os seus processos. Então, a gente fala de uma empresa que tem mais de 6 décadas fazendo isso lá na China. E ela traz para a gente isso de uma forma estruturada. Então, eles vieram para cá, estudaram o mercado, estudaram os nossos clientes, estudaram a forma de trabalho deles para construir uma máquina e um equipamento que consiga atender aquilo que especificamente ele precisa. Então, aqui nós temos um país tropicalizado, temos um país que tem algumas demandas específicas e precisa atender aquilo que, por exemplo, a Vale exige ou que o nosso próprio cliente do setor agrícola precisa. A agricultura do Brasil é uma agricultura muito forte, né? Nós somos um dos maiores exportadores de grãos e de outros fatores de segmento do mundo. Então, o país e a empresa que não vier para cá, não fizer o estudo, não estudar muito bem e entender o negócio, ela não consegue se estabelecer. Né? Você consegue fazer as primeiras vendas, mas você não se estabelece. Ela veio, estudou, se adaptou e trouxe as soluções para o nosso mercado. Então não é uma montagem, uma fabricação de uma máquina que atende de forma padronizada a todo mundo, não. Ela estudou isso, assim como você pode ver grandes fabricantes de outros segmentos que são chineses, que vieram para o Brasil, estudaram a nossa necessidade e nos apresentaram produtos que são de acordo com aquilo que a gente precisa. Leandro, e você falou que quando participa de um bid, de uma licitação, vão analisar dados. Mas lá no setor agrícola, a gente tem aquela empresa agrícola e mais tem o produtor rural que tem ali suas 3, 4 máquinas, mas que às vezes ele não observa dados, né? É igual, eu brinco que o cara que compra, por exemplo, o carro da Toyota, Hilux, por exemplo, ele não quer abandonar por nada, ele vira chefe de fã-clube. Sim, né? Da marca. E da marca. E aí quando você vai para meio a agricultura, às vezes aquele produtor rural mesmo, que não é uma empresa ainda, mas que possui ali as suas máquinas, um parque, né, de máquinas, com as suas 3, 4 máquinas ali, às vezes ele não... Também é meio que, às vezes, até bairrista com a marca de máquina que ele usa. Como que a Lovol, ela pretende aqui, a CM Máquinas, ela pretende trabalhar com esse produtor, né, que às vezes não vai para os dados fielmente, não vai para os dados e às vezes ele prefere escolher até pela pós-venda que a marca vai oferecer, fica mais perto, fica mais fácil de pedir uma peça, um componente. Como que a CM Máquinas ela pretende aqui na nossa região, que também é uma região que está se desenvolvendo, parte agrícola, como que ela pretende trabalhar? É através de uma venda consultiva. A gente entende que se a gente tiver a CM Máquinas e a Lovol, ela tem vendedores consultivos. Eu tenho vendedores voltados para a linha amarela e tenho vendedores voltados para a linha agrícola. Então são duas linhas distintas. Com uma venda consultiva, aquele cara que tem um tratorzinho, tem uma cultura pequena, o cara planta poucos hectares, ele não sabe muitas vezes o que ele precisa. Ou às vezes ele dimensiona da forma incorreta. Poderia estar com uma máquina mais barata, com uma produtividade muito alta, pagando menos. Então o trabalho e a principal função do nosso consultor de vendas, nosso executivo de vendas, é proporcionar para ele a solução ideal e chegar lá e explicar e orientá-lo sobre aquilo que ele precisa. E dessa forma, com uma venda consultiva, ele consegue ajudar esse pequeno produtor a ter o que ele precisa sem precisar gastar muito. E hoje então, se eu sou pequeno produtor, eu estou ali na mineração, como que eu faço para trazer equipamento Lovol para minha produção? Não, é só procurar a gente, o Grupo Cordeiro,
A Semi Máquinas, ela tem aqui em Parauapebas uma unidade, né? Nós estamos chegando aqui também, estamos estabelecendo uma base aqui para fazer também vendas, vamos aproveitar o know-how de Grupo Cordeiro, que tem mais de 40 anos, né? Para que a gente possa atender tão bem quanto já é atendido nos outros segmentos, também na parte de máquinas. Então, quem quiser pode entrar em contato com o Grupo Cordeiro, com a Semi Máquinas através do seu Instagram, através dos seus canais. Temos o site da Semi Máquinas. Deixa o canal, o e-mail pra galera aí. Para que vocês entrem aqui, semimáquinas, né, .com.br, entrar no nosso Instagram, @semimáquinas, e poder entrar em contato e a gente imediatamente colocar um consultor para que faça o atendimento, entenda o que esse cliente nosso precisa e faça a venda, que é o que eu entendo, que é a venda consultiva. Quer vender para ele o que realmente ele precisa para agregar valor ao seu negócio. Show de bola. É o Instagram trazendo aí novos canais de venda, né? Manda um direct pra gente que a gente vai te responder. Isso mesmo. E cara, muito bacana, Leandro. E qual que é a previsão aí, os cronogramas, se você puder abrir aí pro nosso público, desse passo a passo da implantação das CM Máquinas aqui na nossa cidade? Vamos lá, a gente tem um plano muito robusto de entrar nos estados, assim, principalmente Nordeste, Norte, de forma estruturada, né? Então, como eu falei, nós inauguramos uma filial em Mossoró agora recentemente e entendemos que Parauapebas é um local estratégico, né? E nesse entendimento, a base que nós já temos hoje aqui serve para a gente de apoio já para isso. Então, nesse mês agora, de abril, a gente já vem com um suporte, já com máquinas que estão sendo enviadas para cá, para que a gente possa já entrar no final do mês de abril e começo do mês de maio, já com equipamentos disponíveis para venda imediata e já com um suporte de uma equipe que vai estar pronto para atender esse cliente da melhor forma e poder fazer uma venda consultiva e agregar valor para o negócio. Então, a gente já agora no mês de abril já começa a atender esses clientes aqui e o objetivo é que a gente já tenha toda a infraestrutura e já consiga fazer essas vendas aqui na região. Show de bola, show de bola. Então em breve teremos aí também uma concessionária, vamos assim dizer, né? CM Máquinas aqui. CM Máquinas. E esse link aí com, né, o Grupo Cordeiro, de fato, a parte de locação de equipamentos, guindastes, caminhão Munk, isso facilita bastante, né? Porque trazendo o time, Marcos Jans, aí, João Vitor, a galera lá que já conhece bastante a área de mineração, tem tudo para agregar. É fundamental, porque eu acredito o seguinte, quando você presta um bom serviço e faz um bom trabalho, a tua imagem, você cria uma imagem tão positiva que te ajuda a expandir os negócios. Então, assim, a gente tem um trabalho excelente feito pelo Marcos Jansen aqui. A gente tem o Grupo Cordeiro, que é citado muitas vezes com operações feitas com excelência. A gente tem uma diretoria muito forte, que entra com um apoio muito grande, com o nosso diretor, o Alfredo, que fazem parte da diretoria. O Fábio, que é o nosso diretor também, que fica na CF Comex em São Paulo, que é quem entra junto com a gente na Lovol, dando todo o suporte. E eu acredito que vem de cima. Quando você tem uma diretoria forte, que entende do negócio, que entende que é importante investir, acompanhar e entender o cliente, o caminho é muito mais fácil e é muito mais fluido. Por quê? Porque você consegue executar esses projetos, ajudar o cliente lá embaixo e eles entendem no negócio. Leandro, tá faltando a gente aqui do Podsar, a gente já entrevistou o Aldifredo, já são quase sócios aqui. A gente tá precisando trazer o Alfredo, não é não, Marquinhos? Você tem que trazer o Alfredo aqui pra gente, por favor. Acho super válido trazer o Alfredo, trazer o Fábio também, sim, que é CF Comex, para falar muito sobre o mercado da China, falar muito sobre os tipos de equipamentos e o que a gente está trazendo. Lembrando, a Lovol, a Semi Máquinas, ela tem máquinas de portes pequenos, a gente tem máquinas menores e máquinas grandes também. Então a gente tem pá carregadeira, escavadeira de 50 toneladas, máquinas de grande porte e máquinas para negócios menores. Então a gente está falando de mini escavadeiras de 1,8 tonelada até escavadeiras de 50 toneladas. Então o cliente vai dizer para a gente que ele quer atendimento e a gente vai dizer para ele como a gente pode atendê-lo da melhor forma possível. Cara, então não falta segmento. Então, não falta. Desde
camarada que trabalha limpando áreas, Mini escavadeira, mini carregadeira nós temos. Construindo piscina. A gente tem. O cara tem um negócio de médio porte, a gente tem pás carregadeiras e escavadeiras de médio porte, de 15 toneladas, 17 toneladas, e o cara que é grande, temos de 37 até 50. Então, atendendo todos os tamanhos de negócio. Você que tem o seu negócio, está buscando custo-benefício, mostra essa marca aí para a câmera, Leandro, por favor. Gente, CM Máquinas, Lovol. Se você quer custo-benefício, se você está fazendo conta e quer entender que o teu negócio você está fazendo com o melhor custo financeiro e com a melhor produtividade, procure a gente, sem compromisso, a gente vai trazer para você uma solução e certamente lá no final você vai entender que fechar com a gente vai trazer para você o melhor resultado. Isso aí vai virar um corte, vai estar lá no Instagram da CM Máquinas, que esse homem deu a aula aí sobre equipamento Lovol, né não? O Marquinhos tá só pegando e aprendendo. E a gente com ele. Cara, vamos falar de equipe. Eu sei que você falou muito aí, citou alguns nomes do teu time. Quem que hoje, assim, lá na tua equipe, a tua equipe tem quantas pessoas? É focada na parte de atendimento, na parte de montagem das máquinas? Como que funciona hoje o time CM Máquinas propriamente dito? A gente tem uma equipe muito bem departamentalizada. A gente tem uma equipe que é formada por uma área técnica, né, onde a gente tem um coordenador de pós-venda, nós temos analista de pós-venda, a gente tem toda uma estrutura para trazer essa máquina. Nós montamos as máquinas vêm da China em regime de CKD, nós temos uma linha de montagem e nós fazemos todos os testes de garantia, preparamos a máquina lá no Ceará para distribuir elas por todas as nossas unidades. A gente tem um setor comercial muito pujante, com uma supervisão muito bem feita, e a gente tem uma equipe de consultores, a gente tem analista comercial para atender esse cliente de uma forma rápida, a gente tem aí meios de comunicação onde a gente consegue receber isso, temos um departamento financeiro que também entra muito forte, que é o quê? Auxiliando o cliente com a parte de financiamento, que a gente sabe hoje que o crédito e o financiamento é algo muito importante. Você tocou numa parte aí bem delicada aqui para a nossa região, a parte de financiamento. Hoje existe um banco CM ou uma linha de crédito específica para CM Máquinas para quem quer adquirir os equipamentos? Hoje a gente tem uma gama de alternativas que envolvem um banco parceiro nosso. Nós temos um banco parceiro em que a gente pode trazer o cliente com uma condição financeira, uma taxa de juros muito favorável. A gente tem também, a gente faz as análises internas e a gente também consegue ajudar esse cliente a buscar e captar no mercado recurso e crédito para ele. Então, quando eu trago para ele um leque de oportunidades, cabe a ele analisar junto com a gente qual é a melhor taxa de juros, qual é a melhor condição financeira para o negócio dele. Agora eu digo a você, ele só não fecha negócio se ele não quiser. Não quiser, caramba. O homem tá aqui, ó. Vamos fazer comercial da CM Máquinas aqui só com corte do homem. É jogar no Instagram e brincar, cara. Muito bacana entender que a Lovol, a CM Máquinas está trazendo pessoas que de fato vão vender o produto, defendendo o que conhecem, defendendo de fato o que sabe. Isso é muito legal. E o importante, cara, trouxemos pessoas de forma muito criteriosa. Então a equipe é formada de pessoas que têm passagens e experiência em grandes empresas. Se você quiser citar os nomes aí, grandes organizações. A gente tem um coordenador de pós-venda muito pujante, que é o Gilson, que vem de empresas grandes. A gente tem uma supervisora comercial, que é o Dani, é muito forte, com experiência também na área. Os nossos consultores, nossos vendedores, vêm de empresas de renome, trazem consigo uma bagagem muito forte e isso dá segurança, né, para a operação, segurança para o cliente e nos ajuda a avançar e crescer, porque cada um deles agrega valor ao nosso time. Agora uma pergunta legal aqui que eu já estive, né? Eu também trabalhei com empresas que fornecem produtos para Vale, para a área de mineração, e era importante ter um certo estoque de peças aqui, porque o que às vezes demanda muito parou a máquina, seja uma preventiva, seja uma corretiva, tem que ter, na preventiva você tem que ter filtros, tem que ter lubrificantes, estoque dentro. Hoje a CM ela vai trabalhar para trazer um estoque de peças, um estoque de reposição aqui para
para a região, para poder atender de forma mais rápida esse cliente que vai precisar de uma peça, de um produto? Com certeza. Inclusive, a gente não atua, a gente não entra se a gente não tiver isso. Então, todas as unidades de negócio nossas, elas são unidades de negócios independentes que têm o seu estoque, têm o seu atendimento individualizado, porque a gente sabe que clientes, especificamente falando daqui, tempo é dinheiro em qualquer lugar. E aqui no negócio você sabe que é muito mais ainda. Então, se eu não fizer isso, eu não tenho o básico para oferecer ao meu cliente. Eu preciso oferecer para ele tempo de resposta, que é aquilo que eu falei, disponibilidade. 1 hora de uma escavadeira parada, você falou que tem escavadeiras até de 50 toneladas. 50 toneladas. 1 hora de uma escavadeira dessa é caríssimo. E a gente sabe que o cliente tem o cliente que está cobrando a ele uma execução, não só pelo valor, mas também pelo tempo de entrega, e que ele tem um cronograma a seguir. Então, o nosso papel é trazer solução, não é trazer despesa nem trazer atraso, senão pra gente não faz sentido. Show de bola. E Leandro, agora falando sobre você, Marcos Jansler já passou por essa pergunta, a gente sempre faz essa perguntinha aqui, mas pro nosso convidado, né? Aqui o Pode Sa, ele começou focado na área de içamento de cargas, que é uma área que o Grupo Cordeiro domina brilhantemente, né? Com todo o time aqui da Unidade Norte aqui em Paraupebas. Mas eu vim da CM agora pro Leandro. Leandro, aqui a gente tem um quadro que chama içamento de sucesso e carga pesada. Qual que é o içamento de sucesso da carreira do Leandro e qual que é a carga pesada que ele teve durante a carreira, né? Que traz uma coisa mais... O içamento de sucesso é o momento que você... Pô, aqui eu brilhei, aqui eu detonei, tenho orgulho. E a carga pesada é aquele momento, aqui não foi tão legal, mas eu aprendi com isso. Né, falando sobre o Leandro, que se apresentou agora no início pra gente do podcast, qual que é o içamento de sucesso e a carga pesada? O içamento de sucesso, eu posso te dizer que, como eu tive passagem por outros players, empresas também de grande porte, e aí eu tô falando da John Deere, da New Holland, eu posso falar 2 exemplos. Né? O primeiro exemplo foi ganho de mercado. Eu atuei no Maranhão durante um bom período e ao chegar no Maranhão eu tive um desafio muito grande em ganhar market share num momento em que o mercado estava numa sazonalidade muito ruim. Então, ganhar mercado e ganhar confiança do cliente é muito difícil. Né? E aí a gente fez um trabalho estruturado para ganhar market share e conseguir, obviamente, trazer a empresa para um patamar em que ela esperava. Né? Então eu consegui fazer um trabalho muito bem estruturado. Eu tive uma passagem pela New Holland muito boa, foi brilhante, em que o desafio era praticamente crescer aí quase metade de um market share em que a gente não tinha há alguns anos. Então, com a ajuda de uma equipe também belíssima, uma empresa muito boa, me ajudou, a gente conseguiu crescer no market share, ganhar mercado no Maranhão, né, que era uma área muito estratégica ali do norte, e trazer o resultado para a empresa. Então, para mim, ali foi um momento de içamento muito forte, em que a gente conseguiu estabelecer a nossa permanência e estar em lugares onde a gente não estava antes. Né? Ganhamos mercado e isso para mim foi muito bom, tanto para a empresa quanto para a minha carreira. Show de bola. E um outro momento foi um momento da John Deere em que nós precisávamos certificar a empresa com padrões de excelência e que os padrões norte-americanos, obviamente, muito exigentes, em que envolvi toda uma reestruturação de equipe de pós-venda, né, toda uma reestruturação de um atendimento técnico que era necessário, e a gente conseguiu certificar com excelência, depois de um trabalho muito forte de reestruturação, e entregar lá uma plaqueta com uma nota altíssima, uma das maiores do Brasil, inclusive, e que para mim é motivo de muita felicidade chegar lá na John Deere e ver a minha placa com o meu nome e com uma entrega de excelência. Então eu acho que esses momentos foram momentos que marcaram muito a minha carreira. Escolha acertada aí do time, né? Aldifredo, Adelfredo, o homem é bom. E agora a carga pesada pro Leandro, que ele lembra um evento que ele fala, olha, aqui não foi tão legal, mas o Leandro aprendeu e cresceu bastante. Eu acho que o momento de carga pesada foi no momento em que eu fui migrando de máquinas, né? Eu trabalhava com outro segmento de máquinas e nessa migração entre geração de energia com que eu trabalhava com equipamentos de construção civil, eu apanhei muito nessa migração para entender o negócio.
Então, assim que eu migrei, eu trabalhava num grupo extremamente importante, bom, que é o Grupo A Geradora, que é um grupo de nome que atende muito bem aqui em Parauapebas. Aprendi muito lá, fiquei cerca de 11 anos, e quando eu migrei dessa passagem, eu apanhei muito por não conhecer muito bem o mercado e entrar sim, e aí é uma recomendação, estudem muito antes de entrar num segmento, observem e conversem com quem conhece, com pessoas que já têm muitos anos de mercado. Essas pessoas vão economizar para você, meus amigos, tempo, dinheiro, né, e dor de cabeça, né? Então eu entrei e não fiz esse estudo prévio, então acabei apostando em decisões que não foram as mais corretas naquela época, e aprendi com isso, porque eu apanhei. Aí eu voltei para fazer o dever de casa, sentei, conversei muito com pessoas, estudei muito para me estruturar e entrar da forma correta. Eu acho que esse momento foi um momento meu de aprendizado. Show de bola. E, assim, com essa, agradecer a sua participação aqui, o seu convite, prontamente aceitou, e dizer que a CM Máquinas será muito bem-vinda aqui na nossa região. Você já conhece bem Parauapebas, né? Que eu costumo chamar que é Parisopebas para os íntimos, né? Que, apesar dos problemas, Parauapebas é a nossa cidade, é uma cidade muito rica. De muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Então, que seja bem-vindo à CM Máquinas, seja bem-vindo à Lovol. Conte com o Pode Sar sempre para divulgar esse trabalho que vocês aí vêm trazendo brilhantemente. O Grupo Cordeiro já é sócio aqui. Nós temos que fazer a carteirinha de sociedade da CM Máquinas aqui do Leandro, né? O Marcos, ele... Aqui o estúdio é 50% dele, os outros 50% é do Israel. Eu estou aqui só mesmo para falar um pouquinho sobre içamento de carga e o mundo industrial. Então, seja muito bem-vindo, né, Leandro. Deixa as suas redes sociais aí, quem quiser acompanhar o Leandro, acompanhar a própria CM, você já falou, mas é importante deixar aí o convite novamente para a galera. Eu queria primeiramente, cara, agradecer a oportunidade, dizer que o trabalho que vocês fazem, que o Pode Sar faz, e eu pude ver isso lá na Vale, né? Você foi chamado para dar uma palestra e trouxe soluções e abriu a visão, obviamente colaborando muito com a sua experiência e com o que você tem ainda para apresentar. Fico muito feliz em ter sido chamado, dizer que o trabalho de vocês é um trabalho importante de divulgação, de levar para as pessoas informação. É um canal segmentado em que existe uma carência muito grande de canais que sejam segmentados e bem estruturados como o de vocês são, que pessoas que assistem o seu canal são pessoas, obviamente, formadores de opinião, pessoas que têm interesse, obviamente, em acrescentar, em agregar valor para o mercado, e dizer a vocês e convidá-los, senhores, a conhecer o Mundo Lovol, conhecer a CM Máquinas, nosso Instagram, @CM Máquinas. A gente tem um setor de marketing muito pujante, que é o Vitor que toca, e que a gente está aí, obviamente, fazendo aí toda a divulgação da nossa marca, e dizer a vocês, senhores, venham conhecer o Mundo Lovol, entendam que o mercado hoje ele exige que você abra os olhos, que observe todos os plays e faça a conta, né? Senta, faz a conta, ouve e vê o que é melhor. Muitas vezes a gente acha que sabe, mas quando a gente senta a gente vê que a coisa é um pouco diferente, né? Meu nome é Leandro Jesus, eu sou o gestor da CM Máquinas, Lovol, Grupo Cordeiro, e contem porque nós somos a solução, nós trazemos a solução e nós trazemos o custo-benefício. Vocês estão ouvindo aí do cara que passou por outras empresas, mesmo segmentos diferentes também, mas que o cara entende e deu o recado, deu a letra, então conheçam, pesquisem lá. Nós estamos deixando aqui na descrição do vídeo os canais de comunicação com o Grupo Lovol, né? Com o Grupo Cordeiro também. Como ele falou, Grupo Cordeiro, né? Somos a solução, né? Esse é o slogan. Pessoal, muito obrigado, né? Leandro, eu esqueci, né? Eu fiz esqueci a minha canequinha aqui pra gente fazer um brinde, mas a nossa foto oficial, nosso editor ali vai fazer, a gente tem que ter, né? Sempre importante ter a nossa fotinha. Obrigado, meu amigo. Agradeço. Aí, pera aí, só um minutinho. Aí, show de bola. Pessoal, muito obrigado. Não deixa de se inscrever no nosso canal, Pode Sar Podcast, ativar o sininho, comenta. Leandro vai estar de olho lá nos comentários para responder. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser tirar alguma dúvida sobre o Grupo Lovol, sobre a CM Máquinas. E com essa a gente se despede por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela participação de vocês. Deixa o like
E vamos lá pro Instagram também, seguir, @PodSapPodcast, viu, Leandro? Siga lá a gente junto. também. E CM Máquinas, Grupo Loval e Grupo Cordeiro. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu.